Boa noite. Gente, boa noite. Muito boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Gente, última segunda-feira do mês de julho. Oficialmente o primeiro semestre, gone. Tudo bem, gente? Todo mundo pronto para a segunda parte do ano? Pergunta para a pessoa ao seu lado, você está pronto? Pergunta, mas assim com ênfase. Pergunta quais são os planos. Como é que a gente vai começar esse ano? A segunda parte do ano. Bom demais estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Quem tem alguma dúvida que o Valnei acertou com aquela criança sobre a mensagem da noite? Ele combinou antes. Combinou, não é? Gente do céu. Vamos aí. O meu querido amigo Ítalo, eu vou precisar de você assim que você tiver a chance. Então, hoje nós vamos falar... Why it's not working? I hate when this happens. But anyways, I love when this happens. It's a good thing for my spirit. But anyways, hoje o assunto é sobre a ansiedade. Quem sabia sobre o tema de hoje? Nossa, quase todo mundo. Se você não sabe quais são... Não está passando. Aqui. Se você não sabe quais são os temas das palestras, é só clicar nesse QR Code aqui. Você entra... Thank you so much, Sheffer. Você entra na comunidade do centro, onde as palestras são anunciadas regularmente. Então, esse é um assunto que, obviamente, o objetivo do nosso encontro não é dar uma aula, não é uma aula técnica sobre ansiedade, apesar de o assunto ser fascinante e atingir praticamente a todo mundo. Tem alguém que não é ansioso aqui? Levanta a mão, por favor. Tem várias pessoas que não são ansiosas. Ok, que bom. Sabe, gente, a mentira é uma coisa feia. Olha, nós podemos não nos catalogar como ansiosos, não é? Mas eu gostaria de ter uma ideia, numa escala de 1 a 10. Quem está em torno de 4 se considera 10 como sendo... Desculpe, 10 como sendo o máximo da ansiedade. Quem está no nível 4? Levanta a mão, por favor. Muito bom. Vocês são os equilibrados. Porque é normal nós termos alguma ansiedade, não é? A ansiedade nos leva para frente, nos motiva, significa que nós estamos vivos. Não é? Quem está em torno dos 6? 7? Em torno de 8. Bastante gente. 9. Ok. Veja, pode ser a nossa própria natureza, tem pessoas que têm um ritmo realmente diferente, mas a ansiedade ela pode ser realmente desconfortável, ela judia da gente. Não é? Então, nós vamos falar sobre isso e vamos buscar fazer a correlação entre a ansiedade e as nossas conexões espirituais. Então, a primeira parte, eu vou fazer citações. Eu já fiz um seminário sobre isso, já passei... quando nós formos fazer as descrições dos sintomas da ansiedade, se fosse um seminário com bastante tempo, eu daria a descrição de cada um, mesmo porque eu sofri de ansiedade muito, muito séria, não a generalizada. Eu cheguei a ter ataques de pânico. Eu sofri um acidente de carro em 2018 e a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tinha coisa de 2 a 3 ataques de pânico por dia por
por uns 2 a 3 meses. Foi muito difícil, mas eu consegui superar. Não é? E fiz de tudo. A medicação me foi de grande auxílio, mas o que mais me auxiliou foi o tratamento cognitivo da ansiedade. Não é? Existe um livro fenomenal que é dessa grossura, e eu fiz todos os exercícios, comecei a fazer meditação, descobri quais são os motivos profundos do problema que eu estava passando, e eu fui melhorando. Então, eu considero que eu falo de um assunto em que eu me encontro bastante confortável, e acho importante falar dele de quando em quando, porque ele afeta muita gente. De forma significativa, porque, como nós dissemos, a mediunidade realmente, a ansiedade, ela realmente judia. Então, vamos lá, ela realmente altera a nossa qualidade de vida. Então, nós não somos ponto de referência algum. Nós somos expositores espíritas. Nós estudamos, aprendemos com o que nós estudamos e passamos para frente com muito gosto. Alguns com mais talento do que eu. Mas eu vou procurar manter vocês interessados o máximo possível durante a palestra. Então, de vez em quando eu acordo vocês. Ok? Não que eu seja chata. Não, eu não sou chata. Mas eu gosto de mexer com vocês. Muito bem, então quais são as nossas referências aqui? O livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles. Pensamento e Vida é um dos livros mais fenomenais que nós temos em termos de informação do plano espiritual de forma impressionantemente reduzida. Tanto é que esse livro foi psicografado com a informação de que quando as pessoas estavam para reencarnar, elas faziam um curso sobre o pensamento e a vida. Imaginem vocês, e Emmanuel conseguiu fazer uma apostila de todos os cursos que essas pessoas fazem de preparação para a reencarnação, e saiu esse livro, Pensamento e Vida. É um livro que não é necessariamente fácil, você precisa estudá-lo. Obviamente, a nossa referência nos livros dos médiuns e a Revista Espírita, e nosso queridíssimo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da onde eu tirei muitas informações muito bacanas. Muito bem, então vamos aí em frente. Nos diz Joana que nós vivemos no século da insegurança, impulsionado à competição da sobrevivência, esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente o quê? Egoísta. Predomina o quê? Eu não ouvi. Predomina o quê? A insegurança no mundo emocional das pessoas. Então, está aí uma informação que é importante nós avaliarmos, uma realidade não nossa, mas da sociedade em que vivemos. Então, o que vem a ser a ansiedade propriamente? É uma sensação de algo desagradável. Uma coisa, não é? Algo desagradável que está para acontecer. Então, acaba resultando num estado de alerta. Você já fica desconfortável automaticamente, porque não é que você está esperando um telefone tocar porque está para receber uma notícia ou uma resposta. Não, você não sabe nem o que é. Mas a sensação não é agradável, ao contrário. Então, isso produz uma atitude, um estado de alerta que produz um sentimento indefinido de insegurança. Você está se sentindo de forma desagradável, você não sabe nem o que é, e isso ainda te faz inseguro ainda por cima. Portanto, é um medo de não sei o quê. E se a gente for dizer, é o oficial e o se, né? E se isso acontecer, essa informação não se processa necessariamente de forma automática, mas e se isso acontecer? E não é uma expectativa positiva. E se acontecer o pior?
não é? Então, é a síndrome do e se isso acontecer. Muito bem, em termos de estatísticas, eu busquei trazer algumas estatísticas mais recentes, outras nem tanto, mas aí fica a informação, não é? Houve um aumento, já era altíssimo, já houve ainda um aumento significativo do índice da ansiedade, isso é uma medida feita aqui nos Estados Unidos, mas o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Interessante, né? Interessante. Mas me impressionou o fato de que um dos países frios, os países frios também é considerado muito ansioso. Então, estamos aí, né? 2022 para 2024, quase metade da população, não é? Então, ou pelo menos da população medida, não é? Pesquisada. Em termos, isso é um certo conforto, né? Um conforto relativo, de você saber, bom, eu sou ansioso, mas pelo menos não estou sozinho no mundo, não é? Então, aí, de 5 pessoas, uma pessoa é ansiosa. Se gasta muito dinheiro, coisa de quase 400 milhões de dólares anualmente, pelo menos aqui nos Estados Unidos, apenas no tratamento da ansiedade. Então, nós vamos ver aí que os mais jovens, né, são altamente atingidos. Mas isso vale para todo ser humano, porque idade é cronológica, não é? Então, nós vamos aí, a questão dos números é alta também, não é? Nós estamos falando aí, essa medida de quase 27% da população de brasileiros, eu já vi diferentes estatísticas. Então, fiquei surpresa, mas quis ser conservadora e trouxe uma medida menos vamos dizer, extrema, talvez, porque já vi medidas bem mais altas entre os brasileiros, a ponto de dizer que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Muito bem, então, o mais interessante é que a questão da ansiedade é tão antiga como a própria humanidade e, na realidade, ela vem até do plano espiritual, antes mesmo de nós reencarnarmos. Vocês vejam aqui a pergunta feita no Livro dos Espíritos, de Kardec e os Mentores, não é? Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da encarnação? Incrível! A gente está falando de ansiedade no Livro dos Espíritos e ainda tratando de uma sensação antes da própria vida na Terra. Incrível, não é? Já pensou? O espírito ansioso? Pergunta para a pessoa ao seu lado. Você já era ansiosa desde o plano espiritual? Essa é uma ansiedade significativa, né? Será que eu vou sair bem-sucedido dessa vida? É mais uma, meu Deus do céu. Muito obrigada por mais uma oportunidade. Será que eu vou sair melhor dessa vida? Meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir superar os meus desafios? Não é? E aí o plano espiritual responde, os mentores nos dizem, de ansiedade, não é pouca ainda por cima. Então a pergunta é, o espírito tem uma causa de ansiedade antes da encarnação? De ansiedade bem grande, pois as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar conforme a suporte. Não é? Então a gente já nasce ansioso. Muito bem. Tá, né? Então é por isso que eu sou ansioso. Então, aí nos diz Joana que na realidade existe alguma ansiedade natural. Faz parte de nós estarmos vivos, não é? E o homem que tende às vezes a assumir um comportamento ansioso que o desgasta,
dando origem a processos enfermiços que o consomem, isso, vamos dizer, é essa ansiedade propriamente dita. A ansiedade é uma das características mais habituais, mas ela nos consola dizendo que existe uma ansiedade natural e uma patológica, no sentido de nos dizer que realmente chega uma hora que começa a afetar não só o nosso bem-estar emocional, mas o nosso corpo também. A ansiedade tem manifestações, limites e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Então, você aguarda uma notícia, a presença de alguém, uma resposta, uma conclusão. Então, é perfeitamente compreensível uma atitude de expectativa na realidade. Não é? Uma equilibrada expectativa, aquele frio no estômago, não é? Será que eu vou conseguir aquele emprego? Não é? Será que ela vai me ligar? Será que ele vai me ligar? Não é? Como é que vai ser? Como não vai ser? Vai aparecer o ICE? Não vai? Então, a expectativa é terrível. Muito bem, mas existe. E é um problema real, gravíssimo, não é? Então, ao extrapolar para distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade se torna o quê? Se torna o quê? Então, quais são os exemplos que ela dá? Distúrbios o quê? Respiratórios. Vem comigo. Respiratórios, sim ou não? Sim. Colapso periférico, ou seja, a pessoa começa a ter frio no corpo, não é? Começa a esfriar, uma sensação muito estranha. E às vezes é uma sensação de ondas de quente e frio. E a pessoa não está em menopausa alguma. É uma coisa muito esquisita. Sudorese, porque os homens também sofrem disso, não é? Desse quente, nesse frio, nos processos ansiosos. Perturbação gástrica, sim ou não? Sim. O que dá muito... o que acontece? A pessoa fica com o quê? Gastrite, mas normalmente a gente ouve falar o quê? A pessoa fica com um bolo no estômago, não é? Parece que a digestão não acontece. Ou acontece algo também diferente, dá o quê? Diarreia, não é? De repente você tá bonzinho, aí começa a te dar uma tonteira, uma sensação de nossa, minha cabeça está muito leve e você está com vontade de ir ao banheiro repentinamente, sem motivo algum. É possível que você esteja tendo uma leve crise de ansiedade, não é? E eu me refiro à patológica, né? A que realmente machuca a gente. Muito bem. Então, aí vamos ver alguns sintomas. Eu vou citá-los, eu não vou explicá-los, mas eu vou consolá-los dizendo que o que era o que eu fico falando, eu nem percebo o que eu escrevo. Muito bem, a ansiedade, a gente fala normalmente, mas na realidade é um transtorno, não é uma doença, não é? Porque os problemas psíquicos, eles não são considerados doenças, não é? Eles são considerados transtornos. Mas o nome oficial dela é o transtorno de ansiedade generalizada. Isso eu acho interessante, isso, porque a ansiedade já é generalizada. Por que vai dizer generalizada? É tipo dizer... O I tem um ponto em cima. Enfim, de toda forma, vamos aí aos sintomas, não é? Físicos, o aperto, a gente já falou de alguns, não é? A questão gástrica, o nó na garganta, o nó no estômago, né? O bolo no estômago, o aperto no peito, a dificuldade respiratória, de repente dá um ataque de taquicardia e, obviamente, com isso a pressão arterial, a pressão aumenta, problemas digestivos, às vezes são náuseas, outras são tonturas, ou a cabeça simplesmente leve. Os sintomas psicológicos, uma inquietude, a gente já falou nela, mas por incrível que pareça, não é? Para muita gente é um cansaço que você não sabe de onde que vem. A pessoa já acorda cansada. E não, aí você fala, bom, é depressão, mas a pessoa está elétrica, mas está... Por quê? A ansiedade deixa você ligada na tomada. Então, obviamente, você tem uma sensação de fadiga generalizada também, muito é possível fazer essa correlação, não que seja necessariamente essa causa, mas é uma inferência viável. Uma sensação de angústia, experiências de fuga, de luta e fuga. O que é o luta e fuga? Não é?
É você naquela sensação de que você está para acontecer alguma coisa e você já está pronto a ou você lutar ou você, fugir. É a reação adrenérgica, não é? Que a gente tem quando toma um susto, por exemplo. Mas imagine você, não apareceu urso nenhum, não apareceu nenhum débito no seu cartão irresponsável, nada aconteceu e você, de repente, você tem todos os sintomas de que apareceu um urso na sua frente. Né? E aí você ou vai enfrentar, ou você vai ter a sensação de querer desaparecer do lugar. Temores difusos, nós já comentamos, e obviamente tudo isso vai afetar sua qualidade de vida. Você vai dormir melhor ou pior? Provavelmente pior. Então, os sintomas de insônia. Aí você fala, insônia, a pessoa pensa, insônia é porque a pessoa não consegue adormecer. Não necessariamente. Às vezes a pessoa adormece, mas acontece o que depois? Fica acordando. Né? São os micro despertares. Né? Aí vira um círculo vicioso, vocês concordam? Porque se a pessoa não dorme bem, ela vai estar o quê? Cansada no dia seguinte. E aí começa a bola de neve, porque a sua qualidade de vida vai ser alterada. Você não vai estar mais com a sua mente clara, não é? Suas reações normais, automáticas. Começa aí a haver um descontrole, porque se você mexer no sono, vocês concordam? Mexeu no sono, na qualidade do sono, você mexeu na sua qualidade de vida, porque não afeta só o corpo. Nós precisamos ir para o plano espiritual. É no plano espiritual que a gente se refaz. O espírito precisa sair do corpo para dar sossego ao corpo. O corpo é sossego bioquímico, não é? Bioenergético também. Você precisa ter tempo Você precisa dar tempo ao corpo. O corpo precisa ter tempo de descansar, para se refazer. É onde a sua memória se refaz. É comum pessoa ansiosa começa a ter, nossa, estou tendo ataque de esquecimento. Tá, porque a sua memória não está se consolidando. E ela é consolidada durante o sono. Muito bem, diminuição da atenção é óbvio. Eu lembro que eu vou falar da minha vida para vocês. Acho que o número 8 na minha vida é problemático. Em 2018 eu tive um acidente de carro. Em 2008 eu tive um problema de depressão. Ai, nossa, Lívia, como você está dando palestra? Pessoa tão complicada. Pois é, foi assim que Deus me fez, não é? Porque eu passo por tudo isso e eu venho aqui lavar minha roupa. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Alguém pode dar uma dica? Qual a diferença de você ser uma pessoa não necessariamente normal e você está sendo virar uma palestrante? A diferença é que você estuda, você aprende, você compartilha. E a gente pode ver o quanto que o Espiritismo, nesse sentido, faz toda a grandiosa diferença na sua qualidade de vida. Porque ele não só explica, ele não só apenas informa, ele esclarece, ele te dá esperança, ele te dá propósito e te faz ver que os problemas vêm com um objetivo único de serem superados. Então você começa a suar problema nos poros reencarnatórios do seu espírito. Porque coisa boa nós não fomos, amigos. Se você tem carinha de santo, é enganação. O plano espiritual disfarçou a sua aparência para você não assustar. Ok? Assim, você sabe... Tá, deixa eu ver o que. Nós temos aqui nosso amigo Marcelo, está no departamento da reencarnação. Um dos engenheiros da reencarnação. Chega lá, vou fazer aqui a reencarnação da nossa irmã Clélia. Vou fazer ela bem bonita. Ok? Porque senão... E a Lívia, então, fazer ela simpática, não é? Porque senão pode assustar.
Então, então, se você não é necessariamente uma pessoa com belezas extravagantes, você já é um espírito mais elevado. Porque os espíritos menos elevados, o plano espiritual arranja um jeito de disfarçar. Então, sempre dá uma coisinha a mais melhor. Isso foi um elogio. Não, dá um jeito. Mas como eu não sou, então eu estou sempre me disfarçando, porque graças a Deus existe uma coisa chamada maquiagem, que é uma evolução da humanidade. Muito bem, a dificuldade de concentração está ligada aí à diminuição de atenção, é óbvio. A gente brinca para manter vocês acordados, não é? Muito bem, estão gostando até agora? Muito bom, vamos ver se vocês aguentam. Sensação, sintomas psíquicos, né? Já não são mais psicológicos. Esses já são mais graves, esses sintomas. Porque nós estamos falando de uma sensação de um vazio interior. A pessoa começa a afetar a noção de propósito de vida. Pressentimento do nada. Medo de perder o controle. Medo de agredir. E aí é a polaridade incrível da ansiedade, anda de mãos dadas com a depressão. Quando as duas vêm juntas, o problema realmente fica complexo. E aí nós vamos falar de uma série de transtornos psíquicos bastante graves, do toque, a fobias e, obviamente, a gente citou o ataque de pânico. Se você conhece alguém na sua família que diz que está tendo ataques de pânico e você achar que é frescura, eu desejo a você, na sua vida, um ataque de pânico. Não é? Olha, se tem uma desgraça que eu desejo a alguém, se você não acredita em ataque de pânico, que você sofra um ataque de pânico, seu miserável. Não é? Porque você não sabe do que você está falando. O ataque de pânico é uma cascata bioquímica que judia até a sua última célula espiritual e física, mas machuca. O bom, se você ainda sofre de ataque de pânico, é você dispensar. Graças a Deus, 10 minutos acaba. Mas você pensa que você está entrando numa fogueira, numa cena de horror por 10 minutos. E as pessoas têm sensações as mais diferentes. Tem gente que acha que vai morrer, tem gente que acha que vai perder o controle, tem gente que acha que está perdendo o ar, sem estar sufocando, não é? E uma das sensações mais incríveis do ataque de pânico é que você olha para o chão e você não vê. Você toca na mesa e você fala, onde que eu estou? Então, são versões muito variadas, bastante complexas e realmente judia da pessoa. Então, se você certamente já foi ao médico procurar auxílio, existem medicações que funcionam e que não funcionam. Eu posso, para mim não funcionou. Não é? O remédio foi muito forte para mim, mas eu tomei um que, quando eu já sabia que eu ia ter o ataque de pânico, eu tomava a medicação para evitar que a cascata bioquímica começasse, porque eu já sentia a aura, eu sabia que estava chegando. Então aí eu aprendi a tomar uma medicação para interromper o processo. E foi assim que eu fui me livrando. Não é? Então, cada pessoa é uma pessoa e você vai conversar com o seu médico para procurar seu caminho. Eu não posso falar. Cada medicação é uma medicação, mas eu tomava uma que para mim funcionou, porque cada... Estava com um chute aqui no ponto da ponta da língua. Não são muitas as medicações, não é? Mas isso foi me auxiliando e aí eu já... Quando eu comecei a fazer o meu treinamento cognitivo, quando eu já sentia os sintomas, eu não tomava medicação, eu começava a fazer os exercícios respiratórios. E começava a pensar, são só 10 minutos, são só 10 minutos. E só saber que eram só 10 minutos, isso já ia me acalmando. Não é? Mas, dependendo do lugar que eu estava, era bem complicado, né? Porque tem momentos que você está em lugares públicos e haja passar vergonha. Então, eu vivia no banheiro, me escondendo do mundo. Enfim, aqui do centro, por exemplo, fiquei 2 meses sem vir. Não tinha a menor condição de dirigir.
Eu entrava no carro, outro ataque de pânico. Foi assim, muito interessante, e eu dou graças a Deus de que eu passei por isso, no sentido de que quando eu passei pela minha depressão em 2008, eu realmente considero que aquilo foi enviado por Deus, porque eu sempre fiz muito atendimento fraterno, né? A gente com trabalho público, as pessoas vêm conversar com a gente. E no fundo, quando alguém vinha me dizer que sofria de depressão, eu de vez em quando comento isso nas palestras, porque se vocês já ouviram eu comentar isso, eu faço questão de comentar, de trazer essas coisas para mostrar o quanto que você está aqui em cima não faz a menor diferença, a gente só está estudando um pouco mais, se esclarecendo mais para poder esclarecer vocês. Mas eu, no fundo, quando as pessoas falavam comigo, eu pensava, eu sempre fui muito forte, né? Eu fui enfrentar muitas coisas de frente, assim, não tem guts o suficiente. Até que um dia eu caí numa depressão que eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia. Eu, que era assim, um Energizer Bunny, não é? Precisava me fazer, dar um jeito de me fazer parar. Meu olho não parava. Quando no escritório, eu escondia meu trabalho para o meu chefe não ver o quanto não estava sendo feito. Eu ficava na frente do computador e ficava assim, ó. Não conseguia me concentrar. Não é? Foi muito difícil. E aí, quando eu vi o ataque de pânico, eu nunca julguei ninguém, mas eu nunca entendi. Eu falei, que coisa mais esquisita. Eu falei, só pode ser um processo obsessivo. Porque também tem, né? Nós vamos ver aqui que há uma ampliação do sinal, da conexão. Então, você fica vulnerável e o sinal pode ser trigger, não é? Ser o trigger de um processo espiritual de perturbação muito grave. Por isso que você tem que tratar a parte espiritual. Então, assim que eu consegui dirigir, me enfiei num tratamento espiritual daqueles que até os espíritos tinham medo de mim. Então, olha, foi assim, supimpa. Muito bem, então vamos lá. Os sintomas psíquicos da ansiedade continuam, esses são certamente gravíssimos, quando eu me referi à dissolução e à ruptura do eu, a despersonalização, você pensa quem eu sou, não é? A desrealização, aonde estou, nada disso faz sentido, aí te dá um vácuo, parece que você está no meio do espaço. Pois é, até isso eu passei. E aí vem a parte que mexe com as informações espirituais, não é? A hiperestesia. Que nome complicado. O que é isso, não é? A hiperestesia é algo que, na realidade, a gente estuda de forma clínica, não é? Então, a pessoa tem um excesso ou melhor, excesso não, um aumento da sensibilidade. Né? E ela se manifesta em vários níveis. Então, uma hiperestesia muito comum, a pessoa fica muito sensível ao toque. Não é? E eu não estou falando da fibromialgia, que também tem a hiperestesia, mas a pessoa fica sensível à mudança de temperatura a ponto de incomodar, de machucar quase. Não é? Então, nós estamos agora falando, nós não estamos falando dessa hiperestesia, esse aumento de sensibilidade do corpo físico, mas vamos estar falando da sensibilidade espiritual. Mas esse aumento de sensibilidade sua, nos vários sentidos, porque na realidade nós temos, a gente fala em quantos sentidos a gente tem? Deixa eu ouvir vocês aqui, quantos sentidos a gente tem? 5, né? Não é isso que a gente ouve? Não é isso que a gente ouve? 5 sentidos? Muito bem. Mas o Espiritismo nos traz, e os espiritualistas em geral, nos traz a noção de um sexto sentido, não é? Que não é apenas a nossa conexão com o mundo externo, mas com um espaço paralelo. Muito bem. Mas, na realidade, se você for mesmo estudar mais a fundo a parte da biologia do corpo humano, se fala de 23 sentidos,
Alguns autores falam em 30 sentidos, e nós estamos falando aí de sentidos a nível celular. É muito complexo e fascinante ao mesmo tempo. Mas, de toda forma, vocês estão prestando atenção? Deixa eu olhar para a cara de vocês, porque eu vou falar uma coisa importante. Ok. Deixa eu olhar bem para vocês aqui na primeira fila. Muito bem. Você aumentou a sensibilidade, você pode estar mexendo na área da mediunidade, porque há uma ampliação de sinal. A hiperestesia é sim uma ponte de ligação com o mundo espiritual, eu já vou explicar melhor, mas na realidade ela abre a mediunidade. Não é? E de médium todos nós temos um pouco, porque não tem quem já não tenha sentido em algum nível, em algum nível, em qualquer lugar, a influência dos espíritos. Você fala, eu não. Aliás, se você me fala inspiração, eu sou primeiro a sair correndo. Muito bem. Você nunca teve uma inspiração, uma ideia de repentina? Você está no meio de um problema e você fala, você fala, mas isso é do meu cérebro superpotente. Sim, vai no seu mundo de vaidade, você vai bem, continua firme nele. Muito bem, mas nós somos influenciados, sim, para bem e para não tão bem. Mas todos nós, em algum nível, alguma vez você sentiu a presença de alguém olhando para você? Não, eu já tinha certeza. Muito bem. Você tem a sensação de estar sendo observado? São sintomas. Aliás, são comentários comuns de pessoas que têm mediunidade e não sabem o que é. Mas nós trazemos, sim, dentro da nossa cabeça propriamente, porque a mediunidade é física. Você fala, física onde? No dedo, no pé, aqui na minha cintura, onde que é física? É física, sim, dentro da tua cabeça. Não é? Se você fizer um corte e em cruz, no meio exatamente na intersecção desse corte, desse encontro de linhas, você vai ter a sua glândula pineal, que é o seu órgão do terceiro sentido. A glândula pineal é uma torre de celular no meio da tua cabeça. Ela capta energias eletromagnéticas, igualzinho o seu celular. Tá cheio de onda aqui. Não é? Sentindo um monte de gente com onda boa, porque vocês são maravilhosos. Uma aura, eu sou vidente, umas auras maravilhosas, brilhantes, lindos vocês. Você sabe por que vocês são lindos, né? Porque quem está aqui numa segunda-feira, na última semana de julho, já está acima da média. Não está. A pessoa já é naturalmente mais elevada, você já está buscando algo melhor. Então, você já está, assim, não é nem nos 20% acima da humanidade, já é no 0,000, porque a humanidade está complicada. Muito bem, nós temos, sim, dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, melhor dizendo, realmente uma ponte de captação de energias eletromagnéticas. E aí nós vamos ter o ponto de contato com as conexões espirituais, porque tudo funciona em rede, amigos. Nós todos estamos sintonizados, não é? Como numa rede. Né? Tudo é uma conexão. Isso é o que são as associações mentais, uns com os outros, uns com as pessoas que nós estamos vendo, uns com as pessoas que nós não estamos vendo, mas estão lá no Brasil, não é? Nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que estão lá na sua casa agora, no seu trabalho. Nós estamos conectados constantemente com pessoas encarnadas, mas também com pessoas que não estão mais no mundo físico, com as pessoas que estão desencarnadas, que têm a vantagem de saber que nós não as vemos. E algumas com grandes noções, com grandes capacitações de influências na nossa mente. Algumas muito positivas, outras nem tanto. E aí, Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão.
Segundo o que, gente? Ó, afinidade. Sintonia. A gente não está em comunhão com todo mundo, mas sim com as pessoas que se sintonizam na mesma onda vibratória que a gente. E aí ele diz, a associação mora em tudo, em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todo mundo. Estamos invariavelmente. O que a gente está invariavelmente? O que a gente está fazendo? Atraindo ou o quê? Eu não ouvi. Então, atraindo, repete depois de mim. Atraindo ou repelindo? Recursos mentais. Então, nós estamos sempre, a gente querendo ou não, a gente está atraindo ou está repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, que se ligam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, a conexão é uma escolha. Sempre. Isso é uma boa notícia, ou não é? Já pensou se a gente fosse apenas uma marionete na mão daquela menina que não está a fim de levar embora teu marido? Pensou? Você falou o quê? Pois é, tem pessoas que têm a capacidade de manipular outras. Então, vivinha nesse mundo aqui com você. Não é? E você, um bobão, uma bobona, se deixa levar. Ah, então, vamos aqui. Tome conta do seu espírito, não é? Da sua mente. Por que você está pensando algo negativo? Por que vem aquela ideia do ciúme? Tem algum motivo para você estar com ciúme? Se não tem, é invenção de alguém. Pode ser lá do plano espiritual, que você foi visitar, tá cheio de gente lá no plano espiritual a fim de destruir teu casamento. Vai lá, olha, ele está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. Começa a colocar bobagem na sua mente, você já acorda, o seu bom dia já é jogando pedra para o seu companheiro ou companheira. Você já acordou assim alguma vez? Sem saber por quê, já com uma sensação de desconfiança da pessoa ou com raiva da pessoa. Não precisa ser desconfiança de ciúme, não. Às vezes está invocada com a pessoa, não é? Aí você acordou com... Como é que a gente fala? Como é que é? Como é que... Eu nunca ouvi essa. Acordou com a macaca o quê? Atrás do toco. Atrás do toco? Macaca atrás do toco? Tem alguma outra que eu não conhecia também? Acordou com o rabo virado. Oh, meu Deus do céu, com o rabo... Essa aí também é muito boa. Alguma outra? Avó atrás do toco? Acordou com a avó atrás do toco? Me arranja mais uma, gente. Eu preciso aumentar minha cultura. Como é? Acordou com o pé esquerdo, essa aí eu conhecia. Pelo menos eu não me senti tão humilhada assim em público. Gente, com a macaca atrás do toco e com... Como é que é? Com a casaca virada. Ai, essa aí eu já tinha ouvido, essa casaca virada. Mas a do rabo eu não tinha ouvido, não. Gente do céu, coisa... Que capacidade. Olha, eu admiro as pessoas com esse nível de criatividade. A única que arranjou uma macaca atrás do toco. E a avó, então, coitada da avó, ainda bem que não foi a sogra. Muito bem, como é que nós estamos sabendo? Agora a pergunta é séria. Brincadeiras à parte, como é que nós sabemos que estamos sob uma influência, sob uma conexão que não é positiva? Alguém pode me dar uma ideia? No filme do De Volta ao Joana Arqueles fala para questionar tudo que vem à sua mente, se os pensamentos te aproximam ou te afastam de Cristo. Muito bom, muito bom. Mas você poderia me dar alguns exemplos, vocês? Poderiam me dar alguns exemplos práticos? Yes? Vozes, ok. As vozes faladas ou vozes internas? Vozes faladas. Faladas, ok. Tá aí, vozes faladas, se você ouve, pode ser manifestação bem viva da mediunidade, não é?
Sentimento ruim. Tem alguma coisa de ruim, não é? Um gosto amargo na boca da gente. O que mais, gente? Intuição, que nem sempre é boa, né? Nem sempre é boa. Sentimento de vingança. A gente tá chegando perto. Tem sentimento do que também? De ódio, o que mais? De inveja, o que mais? De ego, o que mais? De culpa. Sentimento de inferioridade. Você se sente menos do que os outros. Também esse é bom. Então eu vou ler para vocês algumas... O plano espiritual é bem... O André Luiz, sobretudo, né? Ele é bem didático. Então ele vai dar aqui... O nome dessa mensagem vocês podem procurar, não é? O nome são influenciações sutis. De vez em quando a gente... Aliás, é uma matéria obrigatória no Centro Espírita, a gente falar sobre isso pelo menos uma vez por ano. Mas eu vou dar uma dica para vocês já irem se alinhando, não é? Essa mensagem está no livro Estude e Viva, Influenciações Sutis. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, por várias horas, eu vou só resumir, tá? Por várias horas, sem nenhum motivo físico, sem nenhuma causa orgânica, ou nenhuma situação de destaque na tua vida, nada diferente acontecendo, avente a hipótese de uma influenciação espiritual, mas não é obsessão, grave, coisa séria, sutil. Influenciação espiritual sutil. Então, uma forma, seja claro consigo, você precisa identificar, ok? Porque pode ser, às vezes é o seu inconsciente vindo à tona, pode ser que você tenha visto alguma coisa que você não captou conscientemente, o eu inconsciente, pode ser, tudo pode ser, mas também pode ser uma influenciação espiritual sutil. Aí é a hora da humildade. Você fica na sua, coloque-se de joelho em espírito, não precisa ser no chão, não. E faça uma prece, não é? Peça ajuda. Tome um passo e comece a ficar persistente, está na hora de procurar um tratamento espiritual. Então, olha aqui, dificuldade... Aí ele dá um monte de exemplo. Dificuldade de concentrar ideias e motivos otimistas. Você não consegue nem fazer uma prece. Não consegue pensar em nada positivo. Tudo que vem na tua mente, o cenário é negro. Ou pessimista, no mínimo. A ausência de ambiente íntimo para elevar os pensamentos em oração. Vocês já tiveram essa sensação que você quer orar, parece que tem um cimento em cima de você? Aí eu falo... parece que a prece não sobe. Vocês já tiveram essa sensação? Está sob a influência espiritual. Isso é influência espiritual na certa. Porque eles nos magnetizam. Os espíritos inferiores têm muitas capacidades. Uma delas é nos magnetizar. E eles barram, eles te envolvem, como colocando realmente uma armação magnética em torno de você. Uma indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimento de desastre imediato. Tudo isso é borderline com depressão e ansiedade, não é? Com certeza. Mas se é repentino e amanhã mais você não tem nada, você pode ter certeza que ontem você estava sob uma influenciação espiritual sutil. Percebe a diferença? Então, vocês podem procurar, tem muito mais exemplos bárbaros que ele dá aqui, não é? E vale a pena vocês ir atrás. Vocês estão gostando? Sim. Vocês aguentam um pouquinho mais? Sim. Quanto? Saber quanto. Pergunta para a pessoa para eu ter certeza quanto tempo mais eu vou ficar falando aqui. Porque o que vocês disserem para mim tá bom. Lívia, sinceramente, tá muito bom. Ninguém, 8 e 11, quem é que vai aguentar mais você falar por mais tanto tempo? Tudo bem, gente. Eu posso continuar na próxima semana. Na próxima semana nós temos aqui um palestrante 10 vezes melhor do que eu. 1 milhão de vezes. Júlio Carvalho vai estar conosco na semana que vem.
Ele é todo sério, todo put together. Eu sou exatamente o contrário. Eu faço vocês rirem. Mas aprendendo, sim ou não? Sim. Mas aprendendo. Porque alguns assuntos incomodam tanto que eu procuro trazer as brincadeiras para suavizá-los. E agora a gente vai começar a falar dos assuntos mais delicados. Vocês estão prontos? Eu preciso de 10 minutos. Vocês podem me dar 10 minutos? Porque não é fácil, né, assistir uma palestra. Pensa bem, você está assistindo uma aula. Por mais que a gente procure ficar interessado, o Márcio distrai vocês com música. Eu posso cantar para vocês. Eu tinha tantos vídeos legais, eu acabei levando a bronca do nosso irmão da mídia, que eu não vou dar o nome dele para não ficar muito exposto, não é? Falei assim, Lívia, olha, o YouTube está cortando a gente direto, ó. O algoritmo tá... Toda vez que você coloca vídeo, a culpa é sua, Márcia, não minha. Eu estou aqui comportadíssima, tirei 3 vídeos da minha palestra. Mas de vez em quando eu vou trazer, tá? Eu só quis dar uma... Porque vídeo é bem legal. Muito bem. Então, já deu para ter uma ideia? Quando nós estamos... Nós precisamos saber se a influência é espiritual ou não. Se você tem filho, vai atrás dessa mensagem e estuda essa mensagem, literalmente. O seu filho estuda na escola, não estuda? Muito bem. Estuda essa mensagem com ele. Se ele só fala inglês, você traduz, ok? Essa mensagem é importantíssima, porque vai nos auxiliar a perceber. Claro que nós precisamos nos conhecer, saber o que vem ou não de nós, mas também existem influências exteriores. E se você não tiver noção delas, elas podem tomar uma proporção na sua vida significativa. Ou você não acha que você não arranja emprego? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, é até normal. Mas vai passando depois disso. Não é? Vai testando todas as suas resistências espirituais e emocionais. Mas às vezes é influência espiritual, sim. Quantas pessoas eu já ouvi procurando emprego, faz um tratamento espiritual, arranja emprego na hora. Eu não estou dizendo que essa é a causa, porque muitas vezes a gente não arranja emprego por muitos outros motivos, mas um deles é influência espiritual. Outra coisa é arranjar namorado, gente. Não, namorado ninguém merece. Não há? Alguém pode ter feito um trabalho para você. Ah, não, imagina, trabalho não funciona. Oh, não é? Outro dia, vocês querem que eu faça uma palestra sobre trabalho? Sim? Muito bem, eu depois me benzendo lá fora. Muito bem, vamos lá. No Espiritismo, a gente ouve esse ditado de forma diferente, não é? A gente ouve lá fora, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. No Espiritismo a gente diz, diga-me o que pensas e eu direi com quem andas. Essa vocês deviam tirar uma foto. Mostrar para o teu filho adolescente. Ok? Ou você coloca no espelho para você lembrar do que você pensa. O que foi? Ai, gente, eu pensei que eu tivesse beliscado alguém. Recebi um ai do fundo da alma. Imagina se eu for falar de trabalho aqui. Hein? Tá chegando lá. Vou começar a pegar um monte de incenso antes dessa palestra. Muito bom. Associações mentais. Nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida que nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós pensamos. Entrou na sintonia. Isso aí é fácil de perceber. Quantas vezes você está pensando numa coisa ou pensando numa pessoa, a pessoa, pronto, liga para você, você para ela. É que sentindo, aí ele vai explicar como é que isso acontece, é que sentindo ou mentalizando, pensando, falando ou agindo, nós nos sintonizamos com as emoções e as ideias de todas as pessoas encarnadas ou não, que estejam na nossa faixa. Então aí o sinal é potencializado, é ampliado. Então o ideal seria um mundo sem ranço, sem ódio, sem... Vai demorar.
Muito. Mas enquanto você percebe o pensamento ou sente a emoção, você tem a oportunidade de você melhorar. Você entra numa sintonia. O sinal é potenciado com espíritos elevados, com espaços paralelos de sintonias sutis e positivas e otimistas. Ou o contrário. Não é? Então, a gente é bombardeado, mas as escolhas são evidentes. Vai dormir, vai para a cama e deixa a televisão ligada. Eu não sei quem inventou história de televisão no quarto, sinceramente. É assim, é a mesma coisa de você colocar televisão. Desculpe se vocês têm a televisão no quarto, mas eu vou falar, não é? Você contamina o ambiente do seu quarto, porque você ouve todo tipo de coisa. Ou você ir dormir e você coloca mídia social. Você não sereniza a mente. Existe uma higiene do dormir, uma higiene espiritual. Você precisa se preparar para sair do mundo físico. E quando você vai no plano espiritual, você vai estar na sintonia da TV, ou da mídia, ou da Netflix, ou do que for que você olhe, que não seja positivo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com que a gente se sintoniza. Então, pensamentos e associações mentais, ninguém pensa sozinho, essa é a verdade. Você vai se sintonizar com alguém desse mundo ou do outro. Onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E qualquer associação e interdependência é influência recíproca. Em qualquer providência, olha aqui um conselho positivo e maravilhoso. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Então, a gente está sempre se conectando e afetando uns aos outros. Pensando, conversando, olha só, pensando, conversando, trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento em um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno às consequências de nossas próprias iniciativas. Vocês lembram do clima emocional e espiritual do Brasil em torno das eleições? Ou nesse país agora, em torno de tudo o que está acontecendo? Gente, a psicosfera das cidades se contaminam. A psicosfera das famílias são contaminadas. A psicosfera da nossa casa é contaminada. Se a gente tranca a porta, tranca a janela, tranca a porta e a janela da sua casa espiritual também. Você precisa proteger teu lar. Tá cheio de espírito vagabundo andando na rua sem ter o que fazer, gente. Eles estão andando na rua, vê lá uma porta espiritual escancarada, onde que eles pensam? Deixa eu ver o que ela tá vendo aí no celular. Ok. O que ele tá olhando lá no computador, na televisão? Eles ficam, não tem o que fazer, eles andam na tua casa. A gente precisa ser menos tonto. Tranca a porta espiritual da sua casa. Aí como é que eu faço isso? Existe uma fórmula, porque é uma fórmula. É o evangelho no lar. Você não faz limpeza na sua casa? Você fica com o banheiro sujo na sua casa? Não. Você fica com a cozinha toda feita de cabeça para baixo, cheirando comida estragada no lixeiro? Não, você tira tudo, você limpa a tua casa. Você está ali maravilhosa, mas você tem a higiene básica. Então, uma vez por semana, pelo menos você faz isso. Tenho certeza que todo mundo aqui, lindo como vocês são, todo mundo tem uma casa, não vou dizer impecável, a minha casa não é impecável, mas é uma casa razoavelmente limpa. Você precisa limpar a sua casa espiritual com o evangelho no lar, não é? E cuidado com o que fala, cuidado com como trata o outro dentro de casa. Trata o outro lá parecendo... Você não trata nem... Olha... Às vezes eu vejo certas pessoas conversando dentro de casa, quando eu viajo, sobretudo, vou visitar, trata o marido, trata a mulher, o filho como... Mas você não trata nem estranho desse jeito. O que é educação? Educação, esqueceu, está na porta da rua. É um tal de bater porta,
Pega um copo de água. Uma preguiça. Vai lá, levanta, por favor. Agora, se você quiser mais coisas, você fala. Você vai. Claro, meu amor. Você quer mais alguma coisa? De vez em quando, então, inteligência, não é? Trata bem. Você não tratava bem quando estava namorando? Finge agora, mas trata bem. Olha, muito casamento já foi salvo com fingimento. Você fala que absurdo, que se alguém levar à frente o que eu acabei de falar, eu nego. A palestrante do Centro Espírita Piscinóide falou que fingimento salva casamento. Olha, se alguém falar, eu vou negar. Não é? Olha, o Ítalo tá andando, isso não tá gravando. E se estiver gravado, eu sei como editar, eu vou lá e tiro, tá? Então, eu vou dizendo, não tá afim... Não tá com vontade de ser bonzinho ou boazinha? Finge. Finge mais. Finge bastante. De repente, a relação começa a melhorar. Porque às vezes, sabe quando o óleo do carro, o carro não tá andando? Você vai lá e coloca um óleo. É um óleo meio porcaria, mas você uma hora começa a andar. E você fala, deixa eu começar a cuidar melhor do óleo do meu carro. Mesma coisa entre pai e filho. Seja mais educado com seus pais, com seus filhos, não é? Educação, respeito, é dupla mão. Muito bem, olha aqui, todo mundo andando, olha um monte de espírito. Alguém é vidente aqui? Anda pela rua, vê espírito? Eu de vez em quando vejo. Olha, mol, então não posso nem entrar. Muito bem, vamos lá. E aqui a gente vai parar, porque nós vamos entrar na nossa psicosfera e o nosso tempo realmente expirou. Então eu vou fazer o seguinte, gente. Depois eu falo sobre a psicosfera. Eu vou chegar e vou levar vocês para a parte principal dessa palestra, que é essa. Brincadeiras à parte, não é? O que nos traz o Espiritismo? O Espiritismo nos diz que... Desculpe, fica um pouquinho pequeno, mas eu leio para vocês. O Espiritismo vem, como o próprio cristianismo, bem compreendido, mostrar ao homem a absoluta necessidade de sua renovação. De sua renovação interior, pelas consequências que resultem de cada um de seus atos, de cada um dos seus pensamentos, porque nenhuma emanação fluídica, boa ou má, escapa do coração ou do cérebro do homem ou da mulher, sem deixar uma marca em algum lugar. Está na Revista Espírita. E amigos, nós temos o maior manancial de renovação mental e emocional, da psicosfera da nossa casa, da psicosfera da nossa vida, que é o que é a psicosfera? É a nossa atividade psíquica, o nosso mundo psíquico, o nosso mundo espiritual. É o espaço paralelo em que nós nos encontramos imantados. Não tem aonde que você não olhe que não exista a continuação do espaço físico. O nosso maior Wi-Fi, o mais potente é o da prece, o do pensamento elevado. Busque ajuda, peça a Jesus, peça aos mentores, peça a Deus que lhe ajude. Nós vivemos num mundo de autossuficiência. Nós vivemos no século da autossuficiência. Dos anos 80 para cá, nos últimos 30, 40 anos, existem pessoas que enriqueceram com uma literatura fantástica de motivação, mas de autossuficiência. E o Senhor nos lembra que Ele é o nosso maior reservatório. Busque Jesus. Busque ajuda. Ele é a fonte das águas vivas que pode renovar as nossas vidas.
Amanhã que eu não levante sem esse livro. Nem que seja dentro do carro. Infelizmente, eu não sei se tem esse livro em português, não, mas é um livro de preces. É Jesus falando com você de uma forma que você não entende como os mentores encontram a mensagem para você naquela hora. Um dia eu acordei com milhões de coisas para fazer. A mensagem começou. Busque-me in a messy day. Imagina. Eu não sabia nem por onde começar. Não é? Então, busque a Jesus, busque ajuda. E se você não sabe fazer essa conexão, encontre um livro como esse de preces com que você se identifique. Esse livro transformou a minha vida. Pode colocar o livro. Você encontra no Amazon. Não é? Qual que é o nome de colocar? Jesus Calling. Passa para ela, por favor. Jesus Calling. Veja, esse está em inglês. Alguns de vocês talvez não falem, não se identifiquem. Coloca lá o Google. Não é? Ou encontre um livro que Jesus esteja falando com você. E você vai ver a diferença do seu dia. A prece, o seu Wi-Fi é free e o mais potente. E para terminarmos, assim que o nosso querido amigo e irmão nos dê os avisos da noite, eu vou deixar uma oração para vocês no momento dos passes de Divaldo Franco, que é uma coisa mais maravilhosa. Mas eu deixo vocês com essa mensagem, com esse rosto de Jesus inesquecível, presente na tua vida. Encontre uma figura de Jesus e coloque na sua casa em algum canto. No meu telefone, está aqui. É assim que eu acordo de manhã. Para mim, isso é importante. Não precisa ser, você pode encontrar outros meios, mas nós precisamos de algumas conexões para ser o trigger dessa ligação. Então eu deixo vocês com essa mensagem. E sejamos assim procurando incessantemente o bem. Ajudando, aprendendo, servindo, desculpando, amando. É o pacote completo, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Muito obrigada pela atenção de vocês. Adorei estar aqui com vocês hoje. Que Jesus nos proteja e nos abençoe. Muito obrigada.